Na aula de hoje, nós vamos resolver questões da Banca Examinadora Copesi para você treinar para o concurso público da educação do município de Palmas. Nessa aula aqui, eu vou analisar e vou comentar com vocês ponto a ponto das questões que foram cobradas no último concurso público feito pela Banca Examinadora Copesi, que foi o concurso público da saúde de Palmas. Nós sabemos que estudar por questões de prova é a melhor forma, a melhor metodologia para você conhecer a banca e ter noção do nível de cobrança, como é cobrado, do nível de aprofundamento. É o chamado perfil da banca. E o que nós vamos fazer aqui hoje é resolver questões para que você compreenda como é que é o perfil da banca na matéria Lei Orgânica que será cobrada na sua prova da CEMED, na sua prova da educação do município de Palmas. Então, sem mais delongas, vem aqui comigo, vamos começar a trocar uma ideia sobre isso. Preparei um material específico para isso, certo? E veja bem, esse materialzinho aqui, eu vou deixar ele disponível para vocês. Quem quiser ter acesso a esse material, tem que ir lá no WhatsApp, que fica ali no meu Instagram, tá? Você vai lá no WhatsApp do meu Instagram, do pessoal que trabalha junto comigo, do suporte ao aluno, que eles vão te mandar esse materialzinho aqui das provas do concurso público da saúde, das questões comentadas. Então vamos lá, vamos aqui trocar essa ideia. Primeira questão, questão número 1. Os atos do prefeito do município de Palmas podem ser classificados em letra A, enunciativos reguladores da correta aplicação de leis. Letra B, normativos, disciplinadores do funcionamento da administração e da conduta funcional de seus agentes. Letra C, ordinatórios, visando a concretização de negócios jurídicos públicos ou a outorga de certas faculdades ao interessado no ato. Letra D, negociais, pelos quais se certificam ou se atestam fatos ou se emitem opiniões sobre determinado assunto sem vinculação ao enunciado. E letra E, punitivos, visando impor sanções àqueles que infringem disposições legais, regulamentares ou disciplinares. E a gente vai fazer análise aqui dessa assertiva. Essa assertiva cobrou os atos praticados pelo prefeito em relação à sua classificação. Quando nós falamos de classificação, sim, de acordo com o artigo 94 da Lei Orgânica do município de Palmas, é correto a gente buscar essa nomenclatura. Enunciativos, normativos, ordinatórios, negociais, punitivos. Mas o que o examinador fez aqui nessa questão foi uma técnica de questão muito comum, que é trocar o conceito daquele nome, né? Então, o verdadeiro significado daquele nome, ele é trocado pelo examinador com o intuito de confundir o próprio candidato. Então, a gente vai analisar as questões pensando nisso. Vem aqui comigo, mesmo você que está iniciando a estudar para concurso público, vem aqui comigo que eu vou te mostrar como é que funciona isso. Olha só. Na letra A, já aqui embaixo, ó, na letra A, ele falou assim, enunciativos, reguladores da correta aplicação da lei. Os atos enunciativos estão no inciso 4º do artigo 94, veja bem, enunciativos. Porém, a principal característica dos atos enunciativos previstos no artigo 94, inciso 4º da Lei Orgânica é que eles são responsáveis por certificar e atestarem fatos ou certificam ou atestam fatos, omitem opinião sobre determinado assunto sem vinculação ao enunciado. Esse é o ato enunciativo. É o ato que certifica, é o ato que atesta, é o ato que emite opinião, é o ato que não se vincula ao enunciado. Beleza? Esse é o conceito previsto na lei. Então, quando a questão vem aqui pra gente fala que eles são reguladores da correta aplicação da lei, tá errado. Por quê? Porque não é o conceito previsto na lei, portanto a gente não marca a letra A, vou até mudar de cor aqui, né? Porque pra chocar, né? Pra chocar tem que ser cor vermelha. Ok. Letra B. Normativos. E o que a questão fala? Normativos são disciplinadores do funcionamento da administração e da conduta funcional de seus agentes. Nessa perspectiva, devemos analisar o artigo 94, inciso 1º da Lei Orgânica do município de Palmas, o qual
traz para a gente que atos normativos são aqueles reguladores da correta aplicação da lei. Portanto, a questão está errada, uma vez que, mais uma vez, ela trocou o conceito e tentou confundir o candidato. Veja bem aqui o que a questão trouxe. Ó. Ela falou para a gente que os normativos são disciplinadores do funcionamento da administração e da conduta funcional de seus agentes. Isso está errado, na medida em que, na proporção que, ao passo que os atos normativos, na verdade, eles são reguladores da correta aplicação da lei. Beleza? Normativos, reguladores da correta aplicação da lei. Então, a palavra-chave aqui é correta aplicação de leis. Portanto, a gente não marca a letra B. A letra B, ela está o quê? Errada. Certinho? Agora a letra C. Vamos lá. A questão falou, são ordinatórios, visando a concretização de negócios jurídicos públicos, ou outorga, né? Outorga é o que entrega permissão de certas faculdades ao interessado no ato. E daí, quando a gente observa o artigo 94, inciso 2º da Lei Orgânica do Município de Palmas, o conceito de ato ordinatório é esse aqui, ó. Ordinatórios são atos disciplinadores do funcionamento da administração e da conduta funcional dos seus agentes. O que um ato ordinatório ele vem fazer? Ele vem falar assim, olha, vocês podem fazer isso, vocês podem fazer aquilo. Aqui dentro da repartição funciona assim, beleza? Servidor só entra no horário, servidor só pode fazer isso, não pode receber presente, não pode receber prêmio, é isso que o ato ordinatório faz. Então, quando a questão fala pra gente que o ato ordinatório, olha só, aqui ó, ele visa a concretização de negócios jurídicos públicos ou outorga de certas faculdades ao interessado, ela está errada, porque ela não trouxe o conceito de ato ordinatório. Tudo bem? Portanto, a letra C também encontra-se errada. Agora nós vamos analisar a letra D. Veja bem, a letra D, ela cobre o conceito de atos negociais. E ela fala pra gente que os atos negociais são aqueles pelos quais se certificam ou se atestam fatos ou se emitem opiniões sobre determinado assunto sem vinculação ao enunciado. Errado. Nós vimos que esse conceito aqui é o conceito de ato que enunciativo. Por isso, quando a questão cobra pra gente e ela fala que o ato negocial é um ato pelo qual se certifica, atesta, emite opinião, tá errado. Olha o que o ato negocial é, de acordo com a lei. O ato negocial é aquele que visa a concretização de negócios jurídicos públicos, né? Aquele que visa, aquele que busca, aquele que objetiva. Visar é isso, buscar, objetivar, querer, pugnar. Não, então você requer, você quer fazer aquilo, você tem como foco, tem como finalidade. Pronto, visando, é a finalidade. A sua finalidade é concretização. O que é concretizar? É concluir, né? Realizar. Então ele busca realizar negócios jurídicos públicos, né? Negócios jurídicos para administração, contratos, compra, venda, enfim, e outorga de certas faculdades do interessado no ato, né? Outorga a permissão, ele permite que aquela pessoa que não faz parte da administração pública faça alguma coisa, como por exemplo, permite que um taxista rode de táxi na cidade, permite que uma pessoa realize Uber, transporte na cidade, né? Que querendo ou não, é um serviço público. Apesar de não ser prestado pela administração pública, é um serviço de relevância pública, né? Então, tem que ter a sua autorização específica. Portanto, dessa forma, a letra D ela está errada, porque, na verdade, ela trouxe o conceito de ato negocial, mas o conceito de ato negocial que ela trouxe está errado, porque ela utilizou o conceito de ato enunciativo, certo? Então, veja bem, já que ela utilizou o conceito errado, nós não marcamos a letra D, ficamos com a letra E. E a letra E fala para nós sobre os atos punitivos, que são aqueles que visam impor sanções, aqueles que infringem disposições legais, regulamentares ou disciplinares. Então, veja bem, o servidor público foi lá e praticou uma falta grave, vai ser punido com demissão. Praticou uma falta média, vai ser punido com suspensão. Praticou uma falta leve, ele vai ser punido com advertência. Essa é a função do ato punitivo. O ato punitivo, ele traz uma pena, ele traz uma penalidade. O ato punitivo é aquele que, em decorrência de uma infração administrativa, aplica uma sanção, uma punição, uma pena, uma penalidade àquela pessoa que está regulada sobre a ótica da administração pública, aquela pessoa que está subordinada aos atos da administração pública, como, por exemplo, os servidores públicos, como, por exemplo, aquilo que você vai ser quando você tomar posse no concurso público da educação do município de Palmas. Sim ou não?
Você vai tomar posse ou não? Você está estudando, está fazendo a sua parte? Você acredita nisso? Fala para você mesmo agora, sim ou não, você acredita? Então, sim, você tem fé nisso? Porque ter fé é acreditar naquilo que você não pode ver. Você acredita? Sim, né? Você tem fé? Tem também. Então, amém, amém. Você vai passar nesse concurso público, você vai tomar posse. Veja lá. Então, nosso gabarito acaba sendo a letra E. Por quê? Porque a letra E é a própria conceituação legal prevista no artigo 94, inciso 5º da Lei Orgânica do Município de Palmas de atos punitivos, que são aqueles que, visando impor sanções àqueles que infringem disposições legais, regulamentares ou disciplinares, ok? Bem completinha essa resolução para você poder entender, e é assim que nós vamos cuidar de todas as questões aqui nessa aula. Vamos lá. Vem aqui comigo para a questão número 2. Primeiro a gente está resolvendo as questões de nível superior. Depois nós vamos partir para as questões de nível médio. Todas de lei orgânica. Vem cá comigo para a questão número 2. Olha só. A respeito do processo legislativo municipal, assinale a afirmativa correta. Para você que nunca estudou para concurso público, deixa eu só fazer uma explicação breve aqui para você. Processo legislativo é um procedimento, né? O que é um procedimento? É uma sucessão de atos, certo? Então, a gente precisa completar um todo, só que esse todo, ele é cheio de procedimentos, certo? Ele é cheio de atos. Ele é cheio de atos, né? Então, eu tenho ato 1, ato 2, ato 3, ato 4, ato 5, para eu poder chegar naquele resultado final. Então, eu tenho um procedimento complexo. Então, o processo legislativo, ele é um procedimento, uma sucessão de atos que visam produzir normas, produzir leis a quais você está subordinado, como, por exemplo, leis ordinárias, leis complementares, leis que tratam do plano diretor do município de Palmas, leis que instituem tributos, né, dinheiro que você tem que pagar para o município. Então, o processo legislativo nada mais é do que um procedimento previsto na lei para criar normas. Então, ele fala da lei orgânica, como é que essa lei orgânica que você está estudando aqui pode ser alterada. Ele fala de lei ordinária, lei complementar, fala de decreto legislativo, fala de resolução, certo? Então, o processo legislativo é esse, ele traz as medidas provisórias, leis delegadas, que são espécies normativas, né? O que são espécies? São tipos de normas que podem ser realizadas. Então, a questão, a letra A, ela fala assim, o Estatuto dos Servidores Municipais é matéria reservada à lei complementar. Existe uma diferença entre lei complementar e lei ordinária. A lei complementar é uma lei mais chata, porque ela é mais difícil de ser aprovada e ela não pode ser proposta por qualquer um. Então a lei vai lá e reserva essas matérias para a lei complementar. Então olha só, quando a lei orgânica foi criada, eles falaram assim, poxa, existem matérias que são matérias um pouco mais complexas, existem matérias que a gente não quer que todo mundo trate. Então a gente vai dificultar, vamos dificultar a aprovação dessas matérias e só algumas pessoas vão poder propor. E outra coisa, só a forma de aprovação dela vai ser mais complexa. Então, quando você olha para uma lei complementar, ela é mais difícil de ser aprovada do que a lei ordinária. Então, a gente precisa de mais vereadores para aprovar uma lei complementar. E a gente precisa de menos vereadores para aprovar uma lei ordinária. Digamos assim, né? A título exemplificativo, tá? Mas na moral da história é essa. A lei ordinária é mais fácil de ser aprovada, a lei complementar é mais difícil. E a questão vem e fala assim, caramba, quando a gente for mexer no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, eu preciso fazer isso através de leis complementar, que é uma lei mais difícil de ser aprovada? Ou eu posso fazer isso através de lei ordinária, que é uma lei mais fácil de ser aprovada? Então a pergunta é basicamente essa, certo? Aí depois vem a letra B. A iniciativa das leis complementares e ordinárias, iniciativa, né? Começar, dar início, cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara Municipal, ao prefeito, aos cidadãos, na forma e nos casos previstos na Constituição Federal e nesta lei orgânica, não havendo previsão de competências privativas ou exclusivas a quaisquer dos legitimados. O que a questão está falando para você? Qualquer uma dessas pessoas aqui pode propor. Não existe previsão na lei de matéria reservada, que só determinada pessoa pode propor. Tá te falando isso. Tipo, sobre todos os assuntos, todo mundo pode falar de tudo. Tá? Casa da mãe Joana, isso aqui, virou bagunça. Todo mundo pode falar. Não tem competência reservada. É isso, tá? Letra C. O prefeito municipal tem competência para editar medidas provisórias,
com força de lei, com vedações e tramitação na forma da Constituição Federal, no que couber, devendo submetê-las de imediata à Câmara Municipal. Então, a medida provisória é um tipo de lei que o prefeito ele vai lá e ela segue, é como se a tramitação fosse ao contrário, sabe? Porque para uma lei ter prazo de começar a valer, ela primeiro tem que ser aprovada pela Câmara, certo? Só que no caso da medida provisória, ela já começa a valer e ela é aprovada depois. Ela muda um pouco essa regra. Então entenda, olha só, como regra, o prefeito propõe uma lei, a lei segue para a Câmara, aí a Câmara vai aprovar. Aí beleza, depois que foi aprovada, teve toda aquela tramitação, ela é publicada e promulgada, e aí ela passa a ter validade. Agora, a medida provisória é diferente. Por quê? Porque ela já tem validade antes mesmo de que ela seja aprovada pela Câmara Municipal, certo? E é basicamente isso, ó. O prefeito tem competência para editar medidas provisórias com força de lei, com vedações e tramitações na forma da Constituição Federal, devendo submetê-las de imediato à Câmara Municipal, certo? Perguntou isso. Letra D. O prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa, considerados relevantes, os quais, se não apreciados no prazo legal, serão obrigatoriamente incluídos na ordem do dia para que utime sua votação, sobrestando-se como regra geral a deliberação quanto aos demais assuntos. E aí, o que ele está falando aqui, ó? Ele está falando que o prefeito pode solicitar urgência. Então, o prefeito vai falar assim, o prefeito vai fazer bem assim, cara, tá vendo esse projeto de lei aqui, ó? Esse projeto de lei aqui não é um projeto de lei comum, viu, Câmara? Esse projeto aqui é um projeto urgente. Pô, então, caramba, acelera esse negócio aí, bora. Ele pode fazer isso, ele pode solicitar isso. E uma das consequências dessa solicitação é trancar a pauta. Cara, trancou a pauta, velho, já era. O que vai acontecer? Na próxima vez que a Câmara se reunir, ela vai ter que debater aquele assunto lá. Não vai ter pra onde fugir. Tranca tal da ordem do dia, acabou. Entendeu? É assim que funciona. Agora, olha só. Letra E. Quando o projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal for julgado no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, o prefeito poderá vetá-lo total ou parcialmente, comunicando ao presidente da Câmara, dentro do prazo legal, os motivos do veto, para que a Câmara possa apreciar e decidir pela sua manutenção ou rejeição, não podendo de qualquer forma introduzir qualquer modificação no texto do projeto aprovado. Entenda uma coisa, o tempo inteiro a gente está num sistema de freios e contrapesos, de check and balances, um poder fiscaliza o outro e um poder tem interferência sobre o outro, obviamente, dentro das limitações previstas na Constituição, né, e previstas na lei. Essa é a ideia. Os poderes são independentes e harmônicos entre si, cabendo um ao outro fazer seu controle externo. E aí, galera, o que acontece? Quando um projeto de lei é aprovado na Câmara, ele volta para o prefeito. E aí, o prefeito vai poder vetar o projeto. Tipo, não quero que passe. Ele pode fazer isso. E esse veto pode ser do projeto inteiro e pode ser de uma parte do projeto. Mas se ele vetar, sabe o que vai acontecer? O veto volta para a Câmara e a Câmara tem o poder de derrubar esse veto se ela quiser. Beleza? É assim que funciona. Joia? É um ping-pong. Ora tá aqui, olha só, o prefeito propõe, vai para a Câmara apreciar. A Câmara aprecia, aí de repente modifica alguma coisa, volta pro prefeito. O prefeito vai lá, veta uma parte do projeto, volta pra Câmara de novo. Ping-pong, tá pingando de um lado pro outro, de um lado pro outro, entendeu? Beleza. E é isso que a gente vai analisar, certo? Por que eu tô aprofundando aqui nessas explicações? Porque eu sei que tem muita gente aqui que tá começando do zero, tá? Tem gente que nunca estudou para concurso público, e a ideia é abranger todo mundo. E você que tá avançado, você acelera esse vídeo aqui, ó, e aproveita e faz uma revisão, certo? Vamos lá. Vamos analisar. Ele quer a alternativa incorreta. Ele não quer a correta, né? Então ele quer a incorreta. A gente tem que ler isso com muita atenção na hora que tá fazendo questão. Belezinha? Então tá fazendo a questão de prova, muita atenção com o que o cabeçalho tá pedindo. Lê 1, 2, 3 vezes, não erre o comando. O Estatuto dos Servidores Públicos é matéria reservada à lei complementar? É sim, pessoal. Para mudar o Estatuto do Servidor Público é mais difícil, precisa dessa lei complementar que é mais difícil de ser alterada. Está previsto no artigo 38, inciso 3º da Lei Orgânica, que fala: são leis complementares as concernentes às seguintes matérias. Inciso 3º, Estatuto dos Servidores Municipais. Portanto, a nossa letra A, ela está correta. Agora vamos analisar a letra B. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara, ao prefeito e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos na Constituição.
Federal e nesta lei orgânica, não havendo previsão de competências privativas ou exclusivas a qualquer dos legitimados. Errado, galera. A primeira parte da questão está correta, porque olha só, a iniciativa, o artigo 37 da lei orgânica fala: a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe sim a qualquer membro, né, qualquer vereador ou comissão da Câmara. Sim, qualquer comissão pode propor, a comissão de finanças, a comissão de Constituição e Justiça. Essas comissões também podem propor leis, né? Olha só, então temos a comissão, o prefeito pode propor, os cidadãos, né, podem propor, desde que sigam lá os trâmites da iniciativa popular, o que não vem ao caso. Porém, existem matérias que são reservadas para determinados legitimados, que é só aquela pessoa que pode propor. Como, por exemplo, ó, quando eu vou falar de criação e extinção de cargo dentro do executivo, quem pode falar isso é só o prefeito. Certo? Então, tô criando o cargo, tô deixando o cargo vago, tô transformando o cargo dentro da prefeitura, dentro da Secretaria de Administração, dentro da Secretaria de Educação, dentro de uma autarquia, né? Dentro do Instituto, acho que é 19 de Maio, que é responsável pelos concursos. Quem faz isso é só o prefeito. O cidadão não pode propor um projeto de lei sobre isso, a Câmara não pode, é o tal... Se acontecer isso, é o vício de competência, porque aquela pessoa que propôs o projeto não tem competência, a lei não deixa que ele faça. Então a gente fala que a autoridade é incompetente. Beleza? Por isso que vários projetos de lei propostos por vereadores, eles são não passam nas comissões, ou quando chega no prefeito, ó, são vetados, justamente por conta dessa ilegalidade, que é a falta de competência. Ele é uma autoridade incompetente. Por quê? Porque a lei não traz essa competência, essa atribuição, essa função. Ou seja, a lei não define que é aquela pessoa que faz. Então, quem cuida de cargo, emprego, remuneração, essa coisa toda dentro do executivo é só o prefeito. Da mesma forma, se isso for acontecer dentro da Câmara Municipal, quem cuida é só a Câmara. O prefeito não pode ficar falando do que vai acontecer lá dentro da Câmara. Quem vai falar são só os vereadores, o presidente da Câmara. Então não pode ficar propondo projetos nesse quesito, porque invade essa competência do outro poder. Beleza, pessoal? Então essa questão ela tá errada, porque quando ela fala que não há previsão de competência privativa e exclusiva, tá errado. Porque existe sim. Olha um exemplo de competência exclusiva aqui, ó. Privativa, artigo 42 da lei orgânica, são de iniciativa privativa do Executivo Municipal, entre outras previstas nesta lei orgânica. As leis que disponham sobre, inciso 1º, criação, extinção, transformação de cargos, funções e empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional. Isso aqui é um exemplo para você de competência privativa, né? A questão falou, competência privativa. Agora eu vou trazer para você um exemplo de competência exclusiva que a questão falou também, artigo 43. Veja bem, é da competência exclusiva da Câmara Municipal a iniciativa dos projetos de lei que disponham sobre, ó, criação, extinção ou transformação de cargos, funções ou emprego de seus serviços. Isso aqui é um exemplo de competência exclusiva. Portanto, nossa letra B, ela tá errada. Aparentemente, ela vai ser nosso gabarito. Beleza? Agora vamos para a letra C. Olha só. O prefeito tem competência para editar medidas provisórias, com força de lei, com vedações e tramitação na forma da Constituição Federal, no que couber, devendo submetê-las de imediato à Câmara Municipal. Artigo 40 da Lei Orgânica. Olha o que ele diz. Em caso de relevância e urgência, o prefeito pode adotar medida provisória, com força de lei, devendo submetê-las de imediato à Câmara Municipal. Beleza. Ipsis literis, tá? Se considerem essa observação, tá? Isso aqui foi na época que eu estava analisando, na época da prova, né? A gente já tem esse gabarito certinho. Então, ó, ipsis literis, a literalidade, cópia da lei, belezinha? Então, nossa questão, nossa letra C, ela está corretinha. Vamos lá, vamos ver a letra D. Quando um projeto de lei aprovado, o prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa, considerados relevantes, os quais, se não apreciados no prazo legal, serão obrigatoriamente incluídos na ordem do dia, para que ultime sua votação, sobrestando-se, como regra geral,
a deliberação quanto aos demais assuntos. Essa questão também está correta. O que diz o artigo 46, caput, e o parágrafo 1º, né? Caput, o cabeçalho do artigo, e o seu parágrafo 1º. Cobrinha com cobrinha, aqui, ó. Vamos lá. Vamos ler o caput primeiro. Artigo 46. O prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa, considerados relevantes, os quais deverão ser apreciados no prazo de 30 dias. Parágrafo 1º. Decorrido sem deliberação o prazo fixado no caput desse artigo, o projeto será obrigatoriamente incluído na ordem do dia para que ultime a sua votação. Olha a palavrinha aqui, ó, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos. Belezinha, pessoal. Belezinha. Letra D tá correta. Agora vamos aqui para nossa última alternativa. Quando um projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal for julgado no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, o prefeito poderá vetá-lo total ou parcialmente, comunicando ao presidente da Câmara, dentro do prazo legal, os motivos do veto, para que a Câmara possa apreciá-lo e decidir pela sua manutenção ou rejeição, não podendo, de qualquer forma, introduzir qualquer modificação no texto do projeto aprovado. Vamos ver isso aqui? Olha o que o artigo 48 diz pra gente, ó. Se o prefeito julgar no todo ou em parte, ó, vamos pegar aqui as palavras-chave, ó, no todo ou em parte. Quais motivos? Inconstitucional ou contrário ao interesse público. O que o prefeito vai fazer, professor? Ele vai vetar. Olha lá, vetá-lo-á. E esse veto pode ser total ou pode ser parcial. No prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente da Câmara os motivos do veto. Beleza. Vamos lá ver? O veto deverá sempre ser justificado e, quando parcial, abrangerá o texto integral do artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 2º. As razões aduzidas no veto serão apreciadas no prazo de 30 dias, contado do seu recebimento em uma única discussão. Parágrafo 11. Na apreciação do veto, a Câmara não poderá introduzir qualquer modificação no texto aprovado. Beleza. Então, o que acontece? O prefeito vai lá, veta o projeto volta para a Câmara. Quando ele volta para a Câmara, não pode ser introduzida uma matéria nova nesse projeto. Já passou o tempo de fazer isso. Certo? Então, nossa questão está certa, ó. Porque, o que a questão diz? Quando um projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal for julgado no todo ou em parte, a gente viu que pode acontecer. Inconstitucional ou contrário ao interesse público, a gente viu que pode acontecer. O prefeito, a gente viu que é o prefeito que fez isso. Pode vetá-lo, certo? O instituto jurídico é esse mesmo, é o veto. Esse veto pode ser total ou parcial, beleza. Depois ele tem que comunicar esse veto ao presidente da Câmara, né? Dentro do prazo legal, que a gente viu que é de 48 horas, tem que comunicar o quê? Os motivos do veto, para que a Câmara possa fazer o quê? Apreciá-lo ou decidir pela sua manutenção, né? Então a Câmara vai apreciar ele e decidir pela sua manutenção ou rejeição. E ela não podendo de qualquer forma, a Câmara, introduzir qualquer modificação no texto do projeto aprovado. Então tá certinha a letra E. Agora vem aqui que eu vou te dar uma dica aqui. De tanta gente resolver prova, a gente fica cabreiro com algumas coisas, né? E aí, quando eu tava resolvendo para concurso público, eu cheguei a resolver 30 mil questões, assim, 31 mil e quase 31 mil. E, caramba, uma das coisas que mais tentava enganar a gente era isso aqui, ó. Tá vendo esses 15 dias? Deixa eu pintar de verde aqui para tu poder ver bem. Vem cá comigo. Olha, tá vendo esses 15 dias aqui? O que o examinador gosta de fazer? Ele tira o úteis e deixa 100, e aí vai aparecer 15 dias corridos, né? O que vai estar errado. Então, se tiver dias corridos, está errado. E ele também pode trocar esse 15 aqui por 10, por 30, por 20. Então, isso aqui é muito comum ser usado como questão de prova, que é o prazo que o prefeito tem para apreciar o veto. Agora, uma outra coisa também que também é utilizada como questão de prova é o prazo de 48 horas para comunicar. Então, o que acontece, ó?
O prefeito tem 48 horas para comunicar ao presidente da Câmara os motivos do veto. E a prova, ela gosta de pegar essas 48 horas aqui e trocar por 24, 12. O que, por exemplo, se coloca 24 vai estar errado. Beleza? Então, cuidado que esses dois prazos aqui, cara, isso aqui cai bastante em prova. É muito comum mesmo, tá? E agora a gente vai resolver as questões de nível médio, né? Tô vendo aqui, a gente já tá com 29 minutos de aula. Acho que essa aula tá sendo bem produtiva. E é isso que a gente vai fazer nas próximas questões também. Continuar para que essa aula seja bem esclarecedora para vocês. Vamos lá. A Lei Orgânica do Município de Palmas dispõe que constitui bens municipais todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que, a qualquer título, pertencem ao município. A respeito dos bens públicos, lê comigo, meu querido e minha querida. Assinale a alternativa incorreta. De novo, assinale a alternativa incorreta. De novo, assinale a alternativa brincando, viu? Incorreta. Então a gente quer a alternativa que está errada. Certo? Letra A. Caberá ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seus serviços? Letra B. Aquisição de bens imóveis por compra ou permuta, tá? Permuta é troca, tá, pessoal? Dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa? Letra C. O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o caso, ou quando houver interesse público devidamente justificado. Letra D. Poderá ser cedido a particular para serviços transitórios, máquinas e operadores do município, desde que não haja prejuízo para seus trabalhos e o interessado recolha previamente a remuneração arbitrada e assine o termo de responsabilidade pela conservação e devolução dos bens no estado em que os haja recebido. Letra E. A alienação de bens municipais, móveis e imóveis é subordinada à existência de interesse público devidamente justificado e será sempre precedida de avaliação, autorização legislativa e licitação, salvo casos de dispensa previstas em lei, tá bom? Dê uma lidinha aqui para você começar a pensar. Eu vou voltar aqui na outra questão só para dizer que o nosso gabarito é a letra B, né? Então, várias alternativas aqui estão corretas, certo? E a letra B é a única alternativa que está errada. Então, nosso gabarito aqui é a letra B. Para quem não pegou ainda, o gabarito da 1 é a letra E. O gabarito da 2 é a letra B. Agora a gente vai voltar para a questão número 3, né? E vamos fazer essa análise de alternativa por alternativa. Bom, eu vou reler o cabeçalho para poder te situar mais uma vez. E ele diz: a Lei Orgânica do Município de Palmas dispõe que constitui bens municipais todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título pertencem ao município. E a respeito dos bens públicos, assinale a alternativa incorreta. Então, mais uma vez, nós teremos 4 alternativas certas e uma das alternativas serão erradas. Afinal, é A, B, C, D, E. Nós temos 5, então são 4 corretas e uma é errada. A primeira alternativa diz que caberá ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara, quanto àqueles bens utilizados em seus serviços. E aí o artigo 102 da Lei Orgânica Municipal de Palmas fala pra gente que caberá ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara, quanto àqueles utilizados em seus serviços. Certinho? Então, beleza, essa aqui é correta, tá de acordo com a Lei Orgânica, né? Vamos marcar uma correta aqui na nossa letra A para a gente continuar a verificar as demais alternativas. Já na alternativa B, ele diz que a aquisição de bens imóveis, né? Imóveis, tá, pessoal? Vamos lá, prédio, casa, terreno, né? Por compra ou permuta, ou seja, vou comprar, vou dar o dinheiro, vou ter o imóvel de volta, ou permuta, vou trocar, né? Pega isso aqui meu e me dá isso aí seu, né? Vamos bater um rolo aqui. Dependerá de prévia avaliação. Prévia avaliação tem que ter um especialista que vai aferir, vai verificar o valor daquele bem e autorização legislativa, ou seja, tem que ter uma lei lá que vai permitir que isso seja feito, beleza? E aí o artigo 104 da Lei Orgânica fala para nós que a aquisição de bens imóveis, né, que é o nosso caso, por compra ou permuta, sim, é isso que a questão está dizendo, vai depender, é uma condição, né, precisa de prévia avaliação, a gente tem que saber o valor antes, através da opinião de um especialista, e de autorização legislativa, uma lei permitindo que esse bem imóvel ele seja alienado, ele seja comercializado, beleza, tranquilo, exatamente isso que diz a lei. A nossa letra B, portanto, ela é uma alternativa correta e sigamos para a correção
da alternativa C. A alternativa C, por sua vez, ela diz pra gente que o uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização. Pessoal, isso aqui são modalidades de uso de bens municipais por terceiros, né? Concessão, permissão ou autorização, que a gente, na verdade, isso aqui a gente só faz um aprofundamento mesmo nas aulas de direito administrativo, porque cada uma dessas tem um requisito. Mas em apertada síntese, a concessão ela é mais complexa, a permissão é mediana e a autorização é mais simples. A concessão envolve muito lucro, envolve a exploração de um serviço extremamente lucrativo, como, por exemplo, uma concessão de energia pública, uma concessão de água, né? Então, BRK e tudo, a gente está falando de concessão. Agora, a permissão e a autorização são coisas mais simples, né? Como, por exemplo, a autorização de ter uma banca de jornal instalada no espaço público, de ter um carrinho de cachorro-quente funcionando no estacionamento público, e elas funcionam mais ou menos nesse sentido, a permissão e a autorização. Joia? E aí, continuando a letra C, eu vou reler para você poder recapitular e a gente volta aqui falar dela. O uso de bens municipais por terceiro poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o caso, ou quando houver interesse público devidamente justificado. E aí, essa alternativa está lá no artigo 105 da Lei Orgânica Municipal, que diz: o uso de bens municipais por terceiro, ela poderá ser feito, né? Ele poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, tranquilo, exatamente isso aqui o que diz a questão, conforme o caso, ou quando houver interesse público devidamente justificado. Bacana? Portanto, a nossa letra C é a literalidade, é cópia, ipsis literis da lei, né? Então é um termo em latim, ipsis literis, a literalidade, a cópia da lei. Beleza? Muito comum utilizado no ramo jurídico. Agora a gente vai analisar a letra D. Poderão ser cedidos a particular para serviços transitórios, máquinas e operadores do município, desde que não haja prejuízo para seus trabalhos, e o interessado recolha previamente a remuneração arbitrada e assine termo de responsabilidade pela conservação e devolução dos bens no estado em que os haja recebido. Pô, galera, o negócio é o seguinte, me empresta seu trator aí. Beleza, empresto, mas ó, assina isso aqui pra mim, tá? Eu tô te entregando o trator desse jeito aqui, assina aqui pra mim, tu tem que me devolver desse jeito e vai custar tanto. É isso que a questão falou. Pode acontecer isso? Eu acho que pode. Vamos dar uma olhada aqui no artigo 106 da Lei Orgânica? O artigo 106 fala: poderão ser cedidos a particular para serviços transitórios, máquinas e operadores do município, desde que não haja prejuízo para seus trabalhos e o interessado recolha, veja bem, previamente o quê? A remuneração, a taxa, o money, a grana, o dinheiro, né? O dinheiro, a taxa, a remuneração arbitrada e assine um termo de responsabilidade pela conservação e pela devolução no bem no estado em que ele recebeu. Belezinha? Tranquilo? A lei trouxe essa previsão pra gente. Dessa forma, o nosso gabarito aqui ainda não temos, mas a gente sabe que a letra D é correta. A gente tem um gabarito por chute, né? É a letra E. Não sobrou mais nenhuma, mas vamos analisar, porque o mais importante aqui não é bater o gabarito, é que você aprenda. Vamos ver a letra E. A alienação de bens municipais, móveis e imóveis é subordinada, é condicionada, depende de a existência de interesse público devidamente justificado, primeiro requisito, né? Então a questão, ela tá falando assim, ó, caramba, para eu poder vender um bem móvel e para eu poder vender um bem imóvel, eu preciso que tenha interesse público devidamente justificado, avaliação prévia, autorização legislativa e licitação. E sabe por que essa questão tá errada? Porque olha só, o artigo 103 da Lei Orgânica fala bem assim, beleza, eu vou alienar um bem, vou comercializar um bem, eu preciso de interesse público justificado, tem que ter avaliação. E aí, a própria Lei Orgânica vai lá e divide isso aqui a partir de agora, então ela fala assim, são requisitos para os dois. Interesse público devidamente justificado e precedência de avaliação. São requisitos para os dois. Porém, além desses requisitos, se eu estiver falando de bens móveis, nós vamos aqui pela esquerda. Se eu estiver falando de bens imóveis, nós vamos aqui pela direita. Pô, então a gente tem o quê? Eles começam iguais, mas os requisitos, no final das contas, acabam sendo diferentes. Por quê?
Bens imóveis, eu preciso de autorização legislativa, sim. Eu preciso de licitação na modalidade de concorrência, que pode ser dispensada em alguns casos, né? Que são os casos de dação em pagamento, de doação, de permuta e investidura. E bens móveis, beleza. Eu preciso de interesse público devidamente justificado. Eu preciso de precedência de avaliação prévia, né? Precedência de avaliação. Só que eu preciso de licitação em qualquer modalidade, não precisa ser concorrência, né? Precisa da avaliação prévia e a licitação pode ser dispensada em caso de doação, permuta e vendas de ações que será negociada na bolsa. E aí, o que acontece aqui, se você parar para perceber? Quando a gente está falando de um bem móvel, não precisa de autorização legislativa. E a questão falou que tanto para bens móveis quanto para bens imóveis, eu vou precisar de autorização legislativa. Então a questão falou bem assim, ó, tanto para bem móvel quanto para bem imóvel, eu preciso, primeiro, de interesse público devidamente justificado, certo? Segundo, avaliação prévia, certo? Preciso. Terceiro, né, vamos supor que ela falou assim, licitação, tá, estaria certo, né, que foi esse último usado aqui, mas ela vem lá e trouxe autorização legislativa, aí torna a questão errada, porque eu só preciso de autorização legislativa para bens imóveis, não preciso para bens móveis, portanto a letra E, ela tá errada, né, então ela vai estar aqui incorreta, a letra E vai ser o nosso gabarito, tá, então questão número 3, gabarito letra E, joia? E a gente vem aqui para a nossa última questão. Entre as atribuições dadas a determinado agente ou órgão público pela Lei Orgânica do Município de Palmas, é correto afirmar que as atividades de consultoria e assessoramento do Poder Executivo e a organização e administração do patrimônio imobiliário municipal são de competências. Letra A, do prefeito. Letra B, do vice-prefeito. Letra C, dos secretários municipais. Letra D, da Procuradoria-Geral do Município. Letra E, do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo. Então, bora entender isso aqui com calma. Respira, toma uma água. Ó. Tava com sede. Vamos lá. Entre as atribuições dadas a determinado agente ou órgão público pela Lei Orgânica do Município de Palmas, é correto afirmar, beleza, a questão que é a alternativa correta, certo? Que as atividades de, começou a cobrança, consultoria, assessoramento, organização e administração do patrimônio imobiliário. Então, consultoria ao Poder Executivo, assessoramento ao Poder Executivo, organização e administração do patrimônio imobiliário. Aí eu venho aqui no meu drive, no meu HD, quem é o responsável por isso? Quem é a autoridade competente? Vamos lá? É o prefeito? É o vice-prefeito? É o secretário municipal, a Procuradoria-Geral do Município ou o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo? Ó, o negócio é o seguinte, o prefeito não tem como prestar assessoria para ele mesmo. Tiro A. Beleza? O vice-prefeito também não. Por quê? Porque o vice-prefeito ele vai substituir o prefeito quando precisar. Essa é a regra. Mas eu não vou apagar não, senão não tem como a gente ver. Só vou fazer um risquinho aqui. Risquei demais. Vou riscar menos. Tá difícil. Fazer um xizinho que vai. Xizinho. Aí. Não pode ser o vice. Secretário, talvez. Procuradoria, talvez. Controle interno, não, pessoal. Porque o controle interno é uma atribuição de fiscalização. Fiscalização financeira e tal. Então, o controle interno, ele busca isso. Tá gastando direitinho? Tá registrando? Tá de acordo com a lei? É isso. Controle é grana, essas coisas, como regra, né? Porque o controle interno, ele fala sobre legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de receitas e renúncia de subvenções, né? Mas veja bem, para a gente matar essa questão, a gente tem que ir lá no artigo 87 da Lei Orgânica. Aí o artigo 87 traz assim, ó, Procuradoria Geral. Então, onde estava escrita advocacia, a gente lê procuradoria, tá bom? E aí o artigo 87 fala, a Advocacia Geral do Município, que na verdade é a Procuradoria Geral,
vinculado ao Poder Executivo, vou até pegar meu marca-texto aqui, é a instituição que representa o município judicial e extrajudicial, né? O judicial dentro do processo, extrajudicial fora do processo, cabendo-lhe nos termos da lei as atividades de consultoria e assessoramento ao Poder Executivo. Opa! Pegou a primeira parte da questão. E privativamente, ó, a execução da dívida de natureza tributária, né? Cobrar quem está devendo no município. E por último aqui, ó, organização e administração do patrimônio imobiliário municipal. Checkmate. Alternativa, letra D. Competência da Procuradoria Geral, né? Que era chamada de Advocacia Geral do município, agora é chamada de Procuradoria Geral do município. E para você que vai fazer o concurso público da educação do município de Palmas, eu preparei um combo de apostilas esquematizadas. Nesse combo você vai encontrar apostilas esquematizadas de língua portuguesa, história e geografia e legislação educacional, a lei orgânica do município de Palmas esquematizada, com 150 questões comentadas. Você também terá acesso a um audiobook da lei orgânica e videoaulas da lei orgânica e 3 bônus, que são um curso completo de redação discursiva para concurso público, um curso de como encontrar as matérias específicas para o seu cargo e também a tabela de incidência com os assuntos mais cobrados nesse concurso. E para você adquirir é muito fácil, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo no YouTube ou no primeiro comentário fixado e tomar a decisão de começar a estudar agora mesmo para esse concurso público. E firmar o compromisso com você mesmo de renunciar à vida que você não merece e mudar a sua vida de uma vez por todas e ser aprovado no concurso público e ter a vida digna que você sempre quis. Afinal de contas, são nos momentos das suas decisões que o seu destino é traçado.